Fiquei impressionado com esse DVD. E a partir daí comecei a entrar nos canais da Verdade Oculta, que é 1 e 2. E através desses canais eu comecei a me despertar para tudo aquilo que eu conheci na religião, como evangélico. E eu comecei a me despertar e hoje praticamente não vejo vídeos do Rubens. Olha, se for para acontecer na vida de outros, como aconteceu na minha vida, eu peço que as pessoas vejam sim os vídeos dele. Mas para mim hoje não serve mais. Hoje para mim não serve. Hoje para mim o Rubens foi como um remédio que eu tomei, sarei e me livrei. Não quero mais saber agora. Não que para outras pessoas, se vir acontecer como aconteceu comigo, que na maioria não acontece, é bom as pessoas verem. Mas na maioria não acontece como aconteceu comigo. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Mas então, vendo os vídeos pré-pares, eu me despertei para buscar mais, até ler mais esta Bíblia, que a gente, estando lá, a gente é enganado, a gente lê aqueles trechinhos que os pastores pedem para a gente ler. Então eu comecei a me despertar mais e a ver aqueles trechos que o Rubens apontava ali, e depois não só do Rubens, mas eu passei a ver outros vídeos aqui também no YouTube, de outras pessoas, Robespierre e outras pessoas aí, como o Robespierre já apontou mais de 52 mil contradições nessa Bíblia, adulterações e colocar coisas que foram acrescentadas, coisas que foram tiradas, e aquela bagunça que é essa Bíblia. Então, comecei a me despertar mais para isso, fui buscar mais, e através disso eu fiquei de 2009 a 2011, foi assim em torno de 1 ano e meio, depois que eu conheci aqui o YouTube, os canais do Rubens e de outras pessoas que me despertaram. E foi assim, depois dessa época, em torno de 1 ano e meio, falando, até fazendo vídeos no outro canal, dizendo que eu havia me libertado da religião. Porque eu estou dizendo isso porque tem muitas pessoas aqui no YouTube dizendo por quê? Porque largou de frequentar templos religiosos, porque largou de frequentar templos religiosos, falando que não é religioso. Eles saíram da religião, mas a religião não saíram deles. Estão enganados. Por que não estão frequentando templos religiosos? Estão falando que não são religiosos. E são mais religiosos do que, às vezes, aquele que nem... aqueles católicos que nem frequentam templo. Porque católicos poucos também frequentam templo. Então, às vezes, eles estão conseguindo ser mais fanáticos do que aqueles que frequentam templos. Esses que não frequentam, aqui no YouTube. Muitos estão dizendo que não são religiosos e que estão mais fanáticos do que aquele que frequenta templo todos os dias. Tem muitos e muitos aqui. Então, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio depois disso, 2009, enganado também da mesma forma que eu estou dizendo, falando que não era mais religioso, que não fazia mais parte do sistema religioso, mas estava enganado. Eu estava enganado, estava sendo religioso do mesmo jeito, talvez até mais do que quando frequentava. Eu não creio nesse Deus da religião. Eu não creio nesse Deus da religião. Hoje eu sou uma pessoa que eu creio no Criador, apenas no Criador, porque não consigo acreditar
no que a ciência coloca. Em teoria de evolução, não dá para acreditar nessas coisas. Então, eu creio no Criador. Porque se eu estou aqui hoje, e se tudo isso existe, teve que ter um Criador. Então, eu nem a chamo de Deus. Deus, para muitos religiosos, nem sabe que isso aí é um título. E eu nem intitulo como Deus. Eu intitulo como Criador. Então, eu creio num Criador sem Bíblia. Eu creio num Criador sem Jesus. Então, eu apenas creio no Criador. Não creio nesse, no caso aí, nem é Criador, para eles lá é o Deus deles, porque Deus tem o Deus da Assembleia, tem o Deus da Universal, tem o Deus da Deus de Amor, tem o Deus da Batista, da Presbiteriana, da Adventista, dos Testemunhos de Jeová, dos Espíritos. Então, cada um tem um Deus. Eles não têm o Criador, eles têm um Deus. Então, eu creio no Criador. Eu creio no Criador porque, pelo o que eu vejo, pelo que eu já vi, não dá para acreditar em outra coisa senão no Criador. Viu, Marcelo? Então, o que difere de mim para vocês, ateus, vocês, no caso você, Marcelo, é que eu creio no Criador. Mesmo crendo desta forma, sem esse negócio de Jesus, sem esse negócio de Bíblia, tira esse negócio de Bíblia da cabeça, porque aquilo ali é uma enganação. Então, eu até, na época que eu, fiquei mais ou menos 1 ano e meio nesse período aí, me falando, me intitulando que não era mais religioso, que não fazia mais parte do sistema, uma certa vez eu mandei uma mensagem pro Wendel Marinho, e o Wendel até falou, pô, que não dá para entender, cara, que coisa é essa, esse negócio de Bíblia, Escritura. É porque lá, nessa época que eu estava nesse engano, eu tinha essa coisa de falar que, eles lá falam que existe a Bíblia e existe a Escritura. Hoje isso aí é uma babaquice tremenda, uma coisa que só da cabeça de religioso mesmo. E isso aí é coisa também que veio lá daquela pessoa que eu falei lá atrás, que me despertou, e que eu hoje até agradeço a ele por ter a visão que tenho, mas para mim não dá mais.